cumprimento a mesa também, que na pessoa da prefeita Neidinha, de todos que se encontram aqui nessa tarde. E hoje eu trouxe a prática que deu certo, né? Desde 2023, que eu vim aplicando essa prática em sala de aula. Foi uma prática que deu muito certo, e por ela ter dado certo, eu dei continuidade no ano agora de 2023, ela deu certo, né? E agora eu estou dando continuidade no ano de 2024 com a mesma prática, mas mudando, né, a temática. Então, eu sou a professora Maricélia, né, da Escola Sebastião Pereira Lima, e a nossa prática tem por nome Pequenos e Grandes Autores. Pequenos e Grandes Autores é o nome da nossa prática. Essa é uma prática que nós começamos desde o início do ano. A gente estava fazendo já as reuniões com os pais, conversando com as famílias sobre como seria a prática, porque essa prática ela foi apresentada aos projetos do governo federal e ela foi aprovada. Então eu recebi, né, um repasse para me dar prioridade para minha sala de aula e fazer essa prática, né, esse ano de uma forma assim mais valorizada, vamos dizer assim. Então, aqui a justificativa, as histórias infantis são uma importante ferramenta na formação da identidade e valores das crianças, e além também de desenvolver, né, o cognitivo, porque a criança ela desenvolve suas capacidades cognitivas, seu imaginário, através das histórias, e a inteligência emocional também. Então nós escolhemos essa prática pelo fato dela trabalhar de uma forma assim global, porque a gente consegue trabalhar todas as áreas dentro dessa prática que foi escolhida, né? Que é a prática dos pequenos e grandes autores. O PEPAIC, ele veio somar, né? Porque essa prática, ela foi idealizada já por mim, eu sempre tive vontade de desenvolver na escola. E quando eu comecei a ter a ideia, veio o surgimento do PEPAIC, e o PEPAIC agregou tudo aquilo que eu precisava, né? Veio com ferramentas, suportes, que me ofereceu, assim, mais ideias para estar colocando a prática em andamento, né? E isso trouxe uma motivação para que fosse uma prática tivesse, né? Nós sabemos que é muito importante trabalhar leitura e escrita, né, com os alunos. Essa prática ela traz o trabalho com leituras e escritas. Meus alunos do Jardim 2A já estão conseguindo escrever palavras. Inclusive eu fiz um vídeo essa semana e postei, eles já fazem palavras, e foi tudo trabalhado em cima da prática que foi trazida para a sala de aula. O objetivo geral dela foi trazer através das histórias infantis, né, o estímulo da imaginação das crianças, da oralidade, da escrita também, e o relacionamento emocional, pois dentro dessa prática eu busquei trazer as vivências de cada criança individualmente para dentro da sala de aula. Assim eu obtive um conhecimento individual de cada criança, porque muitas vezes uma criança chega na sala de aula e ela já vem com um rótulo, né? Essa criança é muito impaciente, essa criança é danada, ela estava em tal escola, porque a gente sabe que tem muitas crianças que são desse jeito mesmo. Então eu procurei, através da prática, descobrir um pouco da história de cada uma delas, para me entender o porquê do comportamento. E depois, mais para frente, vocês vão entender como que se deu isso. Os objetivos específicos é instigar a imaginação, como eu falei, da criança, através de criação de história, estimular, né, a oralidade por meio da contação de histórias, porque tanto eles têm um conhecimento de livros, como eles também têm a oportunidade de criar suas próprias histórias, mesmo eles não tendo ainda a capacidade de escrever, mas eles podem desenvolver através de sua imaginação as histórias, e isso eu obtive através dos desenhos.
então tornar a criação e a contação de história uma atividade prazerosa que eles possam desfrutar. E também trazer, como eu falei no início, as famílias para dentro da escola através, né, da prática, porque aí a gente teve o conhecimento da vivência de cada aluno, que isso foi bem falado no PEPAIC. A vivência de cada um de nós é muito importante para que a gente entenda o contexto geral da nossa vida, né? Então, foi desenvolvida dessa forma, eu vou resumir aqui. Fizemos, né, uma roda de conversa no cantinho da leitura com as crianças. Conversamos muito sobre como seria o andamento, porque a prática ela foi feita em 2 etapas. A primeira etapa nós iniciamos no início do ano e vamos fazer a culminância em agosto, que serão os lançamentos dos livros efetivamente. Depois a gente tem o recurso para fazer isso. E nós temos a segunda etapa, que será a partir de agosto até o final do ano, que será o lançamento do 2º livro, e será dessa forma. Convidamos as famílias, conversamos com elas sobre como seria desenvolvido, cada família participou, contando a história de cada criança, como que era ela, o que aconteceu, os traumas, como foi o nascimento, aquela questão de você entender o eu da criança, né? E foi feito de uma forma que a gente pôde colher esses dados para poder desenvolver o projeto como a gente gostaria de desenvolver. Novamente, através das propostas direcionadas, né, que tudo tinha um direcionamento, tudo era bem participado, conversado com a Jaqueline. Ó, Jaqueline, que é a minha coordenadora, né? Olha como os alunos estão, olha, eles estão escrevendo, fazia vídeo, mandava os vídeos, olha como a prática está dando certo. Os alunos já estão lendo pequenas palavrinhas, mesmo não sendo o objetivo maior da educação infantil, mas através da prática a gente conseguiu colher esse fruto e para nós é importante, né? E ao final da criação, chegou o momento das famílias participarem das produções, que foi esse momento que as famílias veio e nos ajudou a tornar isso possível, correndo, porque eu falei para a Jaqueline que esse ano eu não queria participar. Mas como eu fui selecionada a participar, aí eu tive que correr, chamar as famílias para a gente finalizar o livro, porque seria para finalizar em agosto. Como eu tive que vir assim, então a gente teve que finalizar o livro antes do tempo. Inclusive a banca está com a amostra do livro, que depois eu vou mostrar para vocês aqui algumas partes, não dá para mostrar todas, mas o livro ele já está feito. A gente não mandou a editora fazer a publicação porque não deu tempo, mas a gente fez aqui uma boneca para que a banca pudesse ter um entendimento de como foi o desenvolvimento do projeto. Objetivos alcançados até agora, até o final do ano a gente quer ter mais, né? Foi o desenvolvimento imaginário das crianças, elas puderam criar histórias a partir das suas vivências, que foi o objetivo do projeto, é criar a história a partir da vivência do aluno. Então a gente mesclou um pouquinho da fantasia com a história real de cada criança. A compreensão na formação da identidade e dos valores, porque a gente conheceu a criança, ela se conheceu, a sua identidade, e vai ter o conhecimento dos seus valores a cada dia, né? E nós tivemos também o exercício da inteligência emocional dos pequenos, porque a gente foi lá na raiz deles e eles puderam ver as suas histórias e conhecer um pouquinho que as suas histórias poderiam virar um livro, né? Que isso é muito importante para eles, eles são importantes. E as vivências de momento de qualidade. E aqui nós temos as fotos das crianças, né? Que estão aí na participação, produzindo, elas estão aqui produzindo os desenhos, porque como elas não têm ainda o domínio da leitura escrita, eu quis absorver os desenhos, né? Porque os desenhos, eles falam muito do que a criança passa, da sua vivência, do que ela aprende na escola, de como é a família. Então, através do desenho, a gente pode fazer, assim, um apanhado bem interessante para dentro do livro. Aqui a turminha. Teve um período que muitas crianças adoeceram, então são 15 crianças, mas às vezes nas fotos vocês não vão ver todas. Aí também ainda com nossas atividades também. E aqui estão os desenhos, né? Esses
aí para a inteligência artificial, porque é preciso passar para a gente colocar dentro de um livro, né? Então, esse primeiro aqui não foi, eu coloquei de propósito primeiro, sem a inteligência artificial, e os outros com a inteligência artificial, mas prezando o desenho da criança. Esse é o mesmo desenho que a criança fez, mas a pessoa que fez, as minhas filhas trabalham com isso, elas me ajudam nos desenhos, elas vão colocando a inteligência artificial e vai dando vida. E aqui nós temos, né, por que esse projeto deu certo, na minha concepção. Ano passado, eu tive a ideia de fazer através do PPAI, que também porque, como eu falei, o PPAI ele trouxe essa ludicidade pra gente, e eu pude fazer o que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo. Eu sempre tive vontade de fazer lançamento de livros, não só meus, mas também das crianças, porque eu aula a prática, né? E aí nós tivemos o lançamento dos livros, aqui foi em Floriano, quando a gente foi, e depois nós tivemos o lançamento dos livros, que foi maravilhoso, foi lindo, Deus abençoou, foi muita gente, nós não tínhamos nem espaço para os convidados, e foram livros que tiveram, sabe, um grande avanço, que eles já estão indo para fora do país. Então, para mim, é uma realização, porque eu posso mostrar que as crianças, elas são capazes de produzir aquilo que está no coração delas. Os pais também têm a oportunidade de fazer também a venda dos livros, porque os filhos são autores, também eles têm a capacidade de fazer isso. Vou passar aí, só para finalizar aqui. E aqui está o livro, né? Nós tivemos as histórias e nós podemos escolher alguns relatos muito interessantes, como o dessa aluna aqui, rapidinho. Ela tem uma história que no nascimento dela, ela nasceu com complicações, porque na hora do nascimento o médico puxou muito e o braço dela deslocou e quebrou. E o médico falou que o braço dela iria secar, né, os especialistas, que ela não teria movimento e ela iria secar o lado inteiro. E interessante, ela tem as limitações, o braço não secou, né, graças a Deus, mas ela desenvolve muito bem, tanto a escrita como os desenhos. E aí conta a historinha dela e a história de cada um. Eu agradeço aqui a minha oportunidade de trazer o projeto. Como eu falei, sou a professora Maricele, da Educação Infantil, sou formada em licenciatura plena em Pedagogia, né, e sou especializada em Psicopedagogia Institucional e Clínica. Estou me formando em psicanalista e sou escritora. Agradeço aqui.